E aí pessoal, tranquilo? Vamos dar início aqui a uma explicaçãozinha rápida do que a gente viu até agora sobre a parte dos princípios da eletrostática, tá certo? Agora, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, uma pesquinha. No módulo 18, se não me engano, de vocês, tá certo? Eu vou tentar dar uma explicaçãozinha relativamente rápida, tá bom? E que acho que todo mundo vai conseguir entender. O que é que acontece, gente? Aqui, ó, tô até utilizando o mesmo slide que foi, não é exatamente o mesmo, porque eu juntei algumas coisas aqui, né? Slides que eu usei com vocês durante as aulas, tá bom? O que é que acontece? Primeiramente a gente vai pegar e ver como é que é, ver assim que eu falo aqui nos slides, né? A gente vai aprender como é que é, quais são as principais partículas que compõem um átomo, tá certo? Os conceitos de corpo eletrizado, tá certo? Tudo isso aqui a gente já viu, viu, pessoal? Então, seria só uma revisão, tá bom? Estabelecer os princípios da eletrostática, tá certo? Apresentar os processos, apresentar e analisar os processos de eletrização, beleza? Então, vamos lá para dar início. O que é que acontece? Nesse capítulo, a gente vai começar a estudar o ramo da física, que é a eletricidade, certo? Então, o que é que acontece? Mas como é que surgiu a eletricidade? Quais foram os primeiros contatos que nós tivemos com a eletricidade? Porque se você for parar para pensar um pouquinho, para ver o seu dia a dia hoje, tudo que a gente tem no nosso dia a dia, acho que a grande maioria, a gente utiliza essa parte da eletricidade, ok? Nós utilizamos a eletricidade no nosso dia a dia. E tudo começa aqui nesse capítulo, tá certo? Que a gente vai estudar mais a parte da eletrostática. A do dia a dia, claro que tem a ver com isso aqui acaba sendo a base, mas a do dia a dia em si, corrente elétrica, tensão, DDP, potência, a energia consumida e outras coisas, nós vamos estudar em capítulos futuros, tá certo? Então o que acontece? A primeira coisa que eu posso perguntar aqui para vocês, alguém sabe o que é isso aqui? E aí? Deixa nos comentários aí, pessoal. Alguém sabe, se alguém sabe o que é isso aqui? E dá o pause e responde, né? Depois volta, porque eu vou dizer o que é. O que é que acontece, gente? Isso aqui foi um dos primeiros, digamos assim, objetos que a humanidade teve contato com a eletricidade, tá certo? Isso aqui nada mais é que um âmbar, ok? Que é uma resina cristalizada, tá certo? Um dos primeiros as primeiras experiências relacionadas com a eletricidade foi justamente na Grécia Antiga, tá certo? E o que é que acontece? Eles perceberam que um bastão, tá certo? Desse material aqui, que é o ambar, pronúncia aí. O que é que acontece? Eles perceberam que se ele pegasse um bastão de âmbar e atritasse com um pedaço de pele de animal, ok? Ele pegasse esse âmbar e atritasse com outro objeto aqui, que seria um tecido, no caso aqui uma pele de animal, no caso, na experiência, né, que aconteceu aqui. Aí o que é que acontece? O pessoal lá da Grécia, eles perceberam que depois que você atritava, este mesmo bastão de âmbar, ele conseguia atrair, vamos dizer que aqui está o chão, né, uns pedacinhos aqui de palha seca, ele conseguia atrair esses pedacinhos de palha seca, ok? Creio que vocês já estão em mente aí, mais ou menos o que significa isso, porque eu mostrei para vocês qual é o processo envolvido aqui entre esses dois objetos, ok? Mas naquela época eles não sabiam ainda o que era, então foi o primeiro contato. E o que é que acontece? A palavra eletricidade, ele vem justamente desta experiência. Por que, Lucas? Porque o que acontece? Lá na Grécia, a palavra âmbar, ela justamente falava elétron, ok? Aí que vem o termo elétron, aí que vem o termo eletricidade, ok? Então, basicamente, isso aqui é só uma introduçãozinha histórica, tá certo? Para que a gente possa se situar, tá bom? Aí o que é que acontece? Com o passar do tempo, né, tal, eles começaram aqui, gente, ó, eles não sabiam, por mais que eles tenham chamado que era elétron, né, eles não sabiam da existência dos átomos ainda, das partículas atômicas, tá certo? Então isso aqui eles não tinham visualização disso, tá bom? A palavra elétron vem desse termo aqui. Aí o que é que acontece? Hoje em dia nós já temos ciência de como é que um corpo ele é constituído, tá certo? Ele é constituído por moléculas, as moléculas são constituídas por átomos, né? Então, o que é que acontece? Aqui a gente tem que primeiro identificar as principais
componentes, digamos assim, as principais peças, entre aspas, que constituem um átomo, tá certo? E já é comum, ok? A gente já conhece isso aqui de algum tempo, que seriam os prótons, os nêutrons e os elétrons. Gente, só que adiantando um pouquinho o conteúdo, os prótons nós vamos dizer que são as cargas positivas, ok? Os nêutrons são corpos que são as partículas, na verdade, desculpa, que tem carga zero, tá certo? E os elétrons, ele tem carga negativa. A parte de carga a gente vai falar daqui a pouco também, tá certo? Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é só quais são as coisas que tem no átomo, tá certo? Mas como é que ele é constituído? Gente, ele tem basicamente, ele tem aqui esse modelo, tá certo? Um modelo atômico, que é onde nós temos a eletrosfera e o núcleo. Dentro do núcleo, nós vamos ter os prótons e os nêutrons, ok? E fora do núcleo, girando aqui em movimento na eletrosfera, nós temos justamente o elétron. Gente, isso aqui é até importante a gente ver isso aqui, entender, porque existe uma coisa chamada força nuclear forte, ok? É uma força que existe, e o que é que acontece? Esses elétrons, eles têm algumas partículas, alguns corpos, eles têm facilidade de sair do corpo. A questão lá dos condutores, dos isolantes, isso aqui é mais a parte da química, gente. Aí vocês vão ver isso em química. A parte lá dos elétrons livres, camada de valência, energia quando eles passam de um orbital para o outro, ok? Não entra muito aqui em detalhe. Mas o que é que acontece? A energia que você tem, a força que você tem que fazer para tirar essa partícula daqui do átomo, ela é relativamente fácil, tá bom? Ok? Para você tirar o elétron, ele é fácil. Já para você tirar o próton, gente, é muito difícil, ok? Então, nesses estudos, nós falamos que somente os elétrons se movimentam. Um corpo ele não pode ganhar prótons e nem pode perder prótons, ok? Ah, Lucas, mas por que está falando isso de ganhar e perder prótons? Porque daqui a pouco nós vamos falar aqui, ó, questão de corpos eletrizados. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? De como é que um corpo ele pode estar eletrizado, tá bom? Aqui eu já dei uma introduçãozinha rápida, mas a gente vai falar um pouco mais a fundo. Então, basicamente isso aqui nós temos como modelo atômico, tá bom? A parte dos elétrons, do elétron na eletrosfera, do núcleo, né? Que tem os prótons e os nêutrons, tá beleza? Aí o que é que acontece? Eu estava falando agora há pouco de carga de um corpo, tá certo? Esse corpo, voltando aqui rapidinho, deixa eu passar aqui, depois eu volto. Esse corpo, gente, ele pode estar carregado, ele pode estar em 3 estados, desculpa. Ele pode estar carregado positivamente, ele pode estar neutro, que aí não está eletrizado, no caso, né? Está neutro, ou pode estar carregado negativamente. O que é que significa isso? Tu imagina que tu tem um corpo, ok? Esse corpo tem os átomos, tá certo? E esses átomos, eles são constituídos, como você viu aqui, de elétrons, prótons e nêutrons, ok? A gente vai trabalhar aqui mais só a parte do próton e do elétron, tá certo? Mas o que é que acontece? Se esse teu corpo, a carga o resultante dele, como assim, Lucas? Tu imagina que tu tem um corpo aqui, tá certo? Tem um bocado de átomos aqui dentro, tem um bocado de prótons, um bocado de elétrons, mas se o que tiver em excesso for os elétrons, ok? Vamos supor aqui que eu tenho 4 elétrons em excesso. O que é que significa isso? Que meu corpo aqui tem, vamos supor, tem o próton, só que aqui, perceba que esse lado aqui, essa parte aqui, ó, ele está neutro, basicamente isso, basicamente a parte aqui desse corpo. A parte que eu falo internamente a ele, ok? Então, ele tem 4 elétrons. Por que eu quis falar isso agora há pouco, gente? É para mostrar que não são só esses 4 elétrons que o corpo tem. O corpo tem mais elétrons e mais prótons dentro dele. Porém, o que está em excesso, somente esses 4. Tá bom? Então, quando acontece isso, eu falo que esse meu corpo está carregado negativamente. Tá certo? Quando tem um excesso de elétrons em relação aos prótons, você tem que esse corpo está carregado negativamente. E se as cargas dentro dele estiverem em equilíbrio, como assim? Vamos supor que tu tem 2 prótons e 2 elétrons, ok? Perceba que aqui a quantidade está igual.
Se a quantidade está igual, esse corpo vai ter uma carga resultante sendo 0, ok? Aí o que é que acontece? Nós vemos que ele está neutro, tá bom? Aqui ele está carregado negativamente. E o que é que acontece se esse corpo tiver aqui entra um pouquinho, gente, de algumas falas que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não fala que esse corpo está com um excesso de prótons. Nós vamos falar que esse corpo está com uma falta de elétrons. Acaba sendo sinônimos, né, o que eu acabei de falar, mas é mais correto fisicamente falar que esse corpo está com uma falta de elétrons. Então, se você tem uma falta de elétrons, quer dizer que a quantidade de prótons dentro desse corpo é maior do que a quantidade de elétrons. Então, esse corpo está carregado positivamente. Então, aqui você tem as 3 situações que eu comentei agora há pouco, que os corpos eles podem estar carregados positivamente, podem estar neutros ou podem ser negativos, ok? Aí o que é que acontece? Existe uma coisa, tudo que eu mostrei, tudo que eu escrevi agora há pouco, tá aqui, ó. Se você tem um corpo que estava inicialmente neutro e é injetado elétrons nele, ok? Quer dizer que esse corpo vai ter, se ele estava neutro, a quantidade de prótons e elétrons eram iguais. Se você injeta elétrons nele, opa, os elétrons ficarem em excesso, então esse teu corpo está carregado negativamente. Se o teu corpo estava neutro e você tira elétrons, perceba que o que ficou em excesso foi os prótons. Então você tem justamente o corpo carregado positivamente, que seria uma falta de elétrons. Aí o que é que acontece? Eu falei de corpos eletrizados, mas aqui iniciando os cálculos dessa matéria, nós podemos calcular quanto vale a carga daquele corpo. Quanto vale a carga elétrica que aquele corpo tem por conta desse excesso ou falta de elétrons, ok? Se o corpo tá neutro, a carga dele vai ser 0, ok? Então, mas se o corpo tiver com um excesso de carga positiva, aí a gente vai calcular quanto vai ser este valor dessa carga. Se ele tiver negativa, a gente já sabe que, negativa, mas só que a gente tem que saber quanto vai ser, ok? Aí o que é que acontece? Você imagina, gente, por exemplo aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Cadê? Tá aqui. Vamos supor esses dois exemplos aqui, tá certo? Se esse meu corpo tem um excesso de 4 elétrons, ok? Vou botar aqui só um 4 e um menuzinho para você saber que 4 cargas negativas em um corpo aqui, certo? 4 cargas negativas. E aqui você tem um corpo com... Você tem um corpo com 4 cargas positivas. Então, gente, se eu tenho um corpo que tem 4 cargas negativas, ok? Qual vai ser a carga elétrica desse corpo? Olha, usando um pouquinho a lógica, sem ter visto a fórmula ainda, se eu tenho 4 cargas negativas, se eu souber o valor de uma delas, é só multiplicar por 4 e eu vou ter justamente a carga deste corpo. O que é a carga de um elétron? Aí aqui a gente vai chamar justamente, gente, da chamada carga elementar, ok? A carga elétrica fundamental ou carga elétrica elementar, que é representada por esse Ezinho aqui, tá bom? De carga elementar. E ela é aproximadamente 1,6, vou botar só aqui para destacar, porque pode ser que algumas pessoas não consigam ver, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Lucas, e o que é esse C aqui? Esse C que é o coulombs? Gente, aqui é a unidade de carga elétrica. Do mesmo jeito que você tem metros para comprimento, aqui coulombs é justamente a unidade de carga elétrica. Mas percebam que esta carga elétrica, gente, se eu colocar aqui, que aí vem a questão do mais ou menos, que vocês viram lá na fórmula, eu vou apresentar daqui a pouco, existe um mais ou menos aqui na frente. O que significa esse mais ou menos? Pega essa carga elementar, se você estiver trabalhando com um próton, esse valor é positivo. Se você estiver trabalhando com um elétron, este valor é negativo. Isso aqui, gente, foi convencionado dessa forma, que o elétron seria negativo e o próton seria positivo. Eles têm a mesma carga, ok? Por isso que se você juntar um próton com um elétron dentro de um corpo, ele vai ficar com carga 0, ok? Porque vai estar em equilíbrio. Então, o que é que acontece? A carga elementar é justamente a carga de um único próton ou de um único elétron. Então, você volta aqui para o exemplo. Você lembra do exemplo que eu estava falando? Olha, quanto vai ser a carga elementar... A carga elementar não, desculpa. Quanto vai ser a quantidade de carga
deste corpo aqui? Olha, se eu tenho... vou as coisas aqui rapidinho. Mal. Se eu tenho 4 elétrons, ok? Você sabe que o valor da carga final ela vai ser negativa, ok? Olha, eu tenho 4 elétrons, mas eu sei que um único elétron, se você quiser fazer tipo uma regra de 3, você pode fazer também. Se eu tenho um único elétron, a carga dele é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E se eu tiver 4 elétrons no meu corpo, qual vai ser minha carga? Não sei. X coulombs. Perceba que aqui ó, vai ser só fazer a multiplicação. X vai ser igual a 4 vezes 1,6, que dá 6,4, ok? 6,4 vezes 10 elevado a menos 19. Mas você fez aqui como se fosse uma regra de 3, ok? Ah, e se eu quiser usar a fórmula? Pode usar a fórmula. Olha, a fórmula está aqui, ó. A carga desse corpo, ok? Vai ser igual, mais ou menos. Lembre-se que esse mais ou menos é justamente se é um próton ou um elétron da carga elementar, ok? Então, N, o que seria o N? N é o número de elétrons em excesso ou em falta nesse corpo, ok? Então, e o que seria o E? A carga elementar. Então, perceba que a equação, ó, Q vai ser igual... Opa, aquele corpo tinha 4 elétrons, então menos, então, porque é elétron, 4 elétrons, que é o N, porque ele tem 4 elétrons em excesso, ok? Vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Perceba que aqui ó, deu a mesma equação daqui. Ó. Multipliquei 4 vezes 1,6. Então ficou 6,4. A carga elétrica deste corpo é 6,4 vezes 10 elevado a menos 19. 19 o quê? Coulombs. Ok? Então aqui você encontra justamente o valor da carga elétrica daquele corpo que eu botei em exemplo ali em cima. Ok? Só um momentinho, rapidinho. Show. O vídeo está ficando um pouquinho longo, gente, mas é porque eu estou fazendo um resumão rápido de tudo que a gente viu, tá certo? Aqui, ó. Sabendo agora como ver como um corpo está eletrizado, positivamente ou negativamente, ok? Sabendo que é a carga elementar, sabendo como calcular o valor dessa carga, a gente pula aqui para a questão de corpos condutores ou isolantes, ok? Ó, vocês podem até dar uma pausazinha e ler esses parágrafos, mas tem no livro de vocês também, tá certo? Ó, só uma coisa aqui, ó. Esses elétrons são chamados elétrons livres. Eu até tinha comentado agora há pouco lá em cima. O que seriam esses elétrons livres? É o que meio que vai definir se o corpo é condutor ou não. Isso aqui na parte da química vocês têm mais sabedoria do que eu, provavelmente. Tem mais conhecimento do que eu. O que é que acontece, gente? Tu imagina que tu tem um átomo lá de cima nos corpos, tá certo? Ok? Tu tem o átomozinho lá nos corpos. Aí o que é que acontece? Se esse corpo, vou pegar aqui vários pedaços do corpo, digamos assim, deu um zoom e tem vários átomos, opa, deixa eu diminuir um pouquinho, vários átomos aqui assim, ok? O desenho tá horrível, mas é só para fazer a explicaçãozinha aqui rápida, tá certo? Tu imagina o seguinte, se esse elétron, que é o chamado elétron livre, tem uma facilidade de percorrer, de caminhar o teu corpo, se ele tem uma facilidade de caminhar o teu corpo, tu vai dizer que esse corpo ele é considerado um corpo condutor, ok? Então ele é o corpo condutor. Se esse teu corpo tem uma resistência a que esse elétron caminhe sobre esse corpo, você vai classificar ele como sendo um corpo isolante. Ah, Lucas, como assim? Aí vem a situaçãozinha. Gente, por favor, não façam isso em casa, ok? Tu imagina que tu tem um prego aqui, ok? E tu vai pegar esse prego e colocar na tomada. Você sabe que a tomada, ela tem justamente, que eu estou apontando aqui para mim, vocês estão vendo, ela está apontando para a minha tomada, ela passa justamente uma corrente elétrica, que você vai levar um choque. Mas o que é que acontece? Na hora que você pega e coloca isso aqui na tomada, ok? O que é que vai acontecer? Os elétrons que tem aqui, que é a corrente elétrica, que futuramente vocês vão entender direitinho o que é corrente elétrica, ele vai pegar e vir para o prego. E como ele tem e a corrente elétrica ela é feita por elétrons. Elétrons em movimento. Então os elétrons, gente, eles vão se movimentar, porque o prego ele é um prego metálico, ele é um prego condutor, ele vai ter uma facilidade de se movimentar pelo corpo do prego, chegando até sua mão, que está aqui presa no prego. Então, a corrente elétrica vai chegar na sua mão e você vai simplesmente levar um choque. Por quê? Porque esse corpo é um condutor e ele tem uma facilidade de movimentar elétrons dentro dele.
ok? Ah, mas e se esse corpo não for um condutor? Se esse corpo for um isolante? Primeira coisa que eu abro até um parêntese, gente. Não existe isolante 100%, tá certo? Então, nem, tipo assim, o isolante é um isolante até determinado ponto, ok? Acima disso, pode ser que ele perca a característica dele de isolante e passe a ser condutor, tá certo? Então, tome cuidado com isso. Você imagina que você vai pegar aqui um prego de borracha. Pegou um prego de borracha, uma haste de borracha, e vai colocar ele na tomada. O que é que vai acontecer? Por ele ser um isolante, os elétrons eles vão ficar acumulados na ponta deste prego, dessa borracha. Ele não vai ser transmitido até o final do corpo e não vai chegar na sua mão. Por quê? Porque ele não tem essa facilidade de locomoção, ok? Então aí você tem justamente os corpos isolantes e os corpos condutores. E essas questões aqui, ó, aqui para vocês tentem resolver ela aí. É uma questão bem simples, tá certo? Já foi resolvido em sala de aula, mas o intuito aqui desse vídeo é mais passar o conteúdo em si, tá certo? Mas só para dar uma introdução aqui nessa questão, ele fala o seguinte: um corpo inicialmente neutro perde uma quantidade de elétrons, 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Perceba, gente, primeira pergunta aqui. Se esse corpo perde elétrons, ele ficou carregado positivamente ou negativamente? E aí, fica a pergunta para vocês. Dá uns segundinhos para vocês responderem. Quem respondeu que ele fica positivo, acertou. Ok? Por quê? Porque se ele perdeu a parte negativa dele, ele ficou positivo, certo? Determinar a carga do corpo após este processo. Então, o que acontece? Tu imagina ter um corpo que estava inicialmente neutro, que estava inicialmente neutro, ok? Que ele diz na questão, e uma quantidade de elétrons é retirado desse corpo. E aí você percebeu que você ficou com uma quantidade de prótons aqui a mais, ok? Perceba, gente, que a quantidade de prótons a mais é justamente a quantidade de elétrons que ele perdeu. Porque se eles tinham a mesma quantidade, vamos supor o seguinte, olha, vamos supor que eu estou neutro. Se eu perco 2, quer dizer que eu fiquei com 2 positivo, ok? Então, lembre-se disso aí também, tá bom? Então, o que é que acontece aqui, ó? Ele quer saber quanto é que vale a carga. Aí você lembra, olha, a carga desse corpo é aquela letrazinha Q, tá certo? E qual é a fórmula do Q? Q é igual a mais ou menos N vezes Eu vou usar o mais ou menos aqui, Lucas, na questão. Aí você tem que lembrar, a carga não ficou positiva? Então eu vou usar o mais. Q é igual a N, que vai estar justamente aqui. 3, opa, só ajeitar aqui, ficou feio, pessoal. Igual a 3 vezes 10 elevado a 13. Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí você vai fazer aqui a multiplicação do 3 com 1,6, do 10 elevado a 13 com 10 elevado a menos 9, e você vai obter justamente a resposta da equação, da questão, que vai ser justamente dada em coulombs. E aí, pessoal, quanto é que vai ser aqui a resposta? Pausem o vídeo, façam a questão e vejam quanto é que vai dar a resposta, tá bom? Para quem fez a questão, gente, você vai ter justamente aqui, ó, a solução. Você vai ter que 3 vezes 1,6 dá 1,8, ok? E 10 elevado a 13 vezes 10 elevado a menos 19 dá justamente 10 elevado a menos 6, tá certo? Ah, Lucas, e o que é esse carinha bem aqui assim, que tu não explicou aqui agora? Gente, essas duas respostas aqui estão válidas, tá certo? O que foi que ele fez aqui? Ele substituiu esse 10 elevado a menos 6 por um submúltiplo do 10, que está bem aqui assim, ó. Quando você tem 10 elevado a menos 6, é a mesma coisa que o micro, ok? Então você pode tirar esse termo 10 elevado a menos 6 e colocar essa letrazinha aqui, que é justamente o micro, ok? É a mesma coisa lá do quilômetro que vocês utilizavam. Olha, você tem aqui o metro, ok? Você tem um metro, ok? E o que seria o quilômetro? O quilômetro é 1000 vezes o metro. Então, se você apagar esse K, você vai ter justamente o 1000. Okay? Aí você tira o K e tira o 1000 e coloca o K. Basicamente isso, tá certo? Então, vamos voltar lá para a questão. Pronto. Então, você vai ter justamente aqui, ó, 4,8 microcoulombs. Tá beleza? Então, pessoal, para vocês fazerem aí a questãozinha para vocês se exercitarem, deixa eu dar 2 segundinhos para vocês conseguirem pausar, tá certo? Não vou resolver agora, porque como eu falei, o intuito daqui é só passar o conteúdo, tá bom? Só a teoria em si. Outro vídeo eu faço os exemplos, tá certo? Ou então durante a aula mesmo. E aqui a solução. Deixa eu dar os aqui só para vocês verem, melhor. Dê um pause aí, vê se você acertou, errou, tá certo? Então vamos lá. Pronto.
Pessoal, na verdade não. Eu vou parar aqui o vídeo e vou começar com os princípios da eletrostática em outro, porque esse aqui está ficando muito longo, beleza? Então, valeu, falou, fui!